No dia 3 de junho, a gente fez um vídeo comentando que a Ambipar era uma oportunidade de investimentos, porque a ação estava bem barata na bolsa e desde então as ações subiram mais de 260%. Então hoje eu vim falar para vocês se a gente ainda acredita que as ações são uma oportunidade ou se é hora de vender. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos e deixa o like nesse vídeo aqui que ajuda bastante o canal a crescer e a chegar a mais investidores. E eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição outro vídeo sobre a Ambipar para quem quiser entender por que as ações caíram tanto em primeiro lugar. Então, antes de passar para vocês a nossa visão atualizada sobre a Ambipar, é preciso explicar por que as ações subiram tanto. Então, vou tentar passar aqui os eventos em ordem cronológica para vocês. Lá no dia 23 de maio, a Ambipar soltou um guidance, né, que é basicamente uma orientação ali para o mercado do que ela acredita que ela vai conseguir fazer para o ano ou até mesmo para vários anos ali para frente. Então, naquele guidance, naquele momento, no dia 23 de maio, ela disse para o mercado que ia reduzir a alavancagem da empresa, que era quase 4 vezes ali, para próxima de 2,5 vezes EBITDA até 2026. O mercado, até que é uma notícia positiva, porque a Ambipar é uma tese ali que estava muito pressionada em questão de dívida e juros, mas é muito pouco para o mercado, né? Demoraria demais para ela fazer essa desalavancagem, então as ações nem reagiram tanto. E já que o mercado não se contentou com essas projeções, eles atualizaram já no dia 3 de junho, pouco tempo depois, dizendo para o mercado que eles iam chegar nessa alavancagem prometida em até 12 meses, o que é muito positivo para a tese da empresa. Inclusive, naquele mesmo dia, o fundador deu uma entrevista com muito otimismo ali, com várias notícias positivas para o mercado, de onde que ia vir esse dinheiro, de vendas de ativos, de receita que eles esperavam alcançar. Então, assim, foi uma entrevista muito positiva, inclusive no vídeo eu comento que foi uma entrevista muito positiva e isso animou bastante os mercados. Eu acho que no dia subiu cerca de 17% logo após essa entrevista. Junto com essa nova projeção de alavancagem, eles também divulgaram um programa de recompra de ações que recompraria cerca de 1/3 das ações que estavam disponíveis em mercado, que a gente chama de free float, ou seja, que não estava ali na mão dos controladores necessariamente. Então, também era muito positivo para a tese, afinal de contas as ações eram enxergadas por boa parte dos analistas aí, nós inclusive aqui no GA, enxergávamos como elas estando baratas no mercado, então no melhor momento possível para você fazer um programa de recompra de ações, aumentando ali o lucro por ação dos acionistas, é no momento de queda das ações, no momento que as ações estão baratas no mercado. Então, mais uma notícia positiva aí que pode ter contribuído para essa alta. Naquela semana dessa entrevista do fundador, também saiu uma notícia na Globo de que os fundadores estavam negociando com outra empresa para comprar um jato ali que custava cerca de 50 milhões de dólares. E rapidamente a Ambipar foi ao mercado comunicar, né, via fato relevante, de que eles não tinham intenção nenhuma de comprar esse jato, afinal de contas eles estavam no meio de um processo ali de desalavancagem. Então, por mais que seja uma coisa pequena, né, que talvez tenha passado batido aí do noticiário, era mais um reforço daquele plano inicial de que eles iam realmente desalavancar a empresa. Então, também nós aqui e o mercado que acompanha mais de perto a empresa, enxergamos isso como, olha, realmente eles estão nesse interesse, eles não vão gastar dinheiro agora, eles não vão investir, eles não vão fazer capex, eles não vão fazer aquisição, o plano é reduzir a alavancagem. E essa notícia, né, de certa forma, desmentindo aí a Globo, foi mais um ponto positivo ali para fazer as ações subirem. Nos dias seguintes à entrevista, as ações da Ambipar não paravam de subir, era todo dia subia 10%, 8%, 9%, e isso começou a ficar um pouco estranho. Eles tiveram até que avisar ali ou reportar para a CVM, ou tentando explicar o porquê dessa oscilação nas ações, e obviamente que as empresas elas falam que elas não sabem o porquê das oscilações, né, que elas não mandam ali no que o mercado faz, mas realmente parece que teve um dedo, de certa forma, ali da empresa, porque o fundador da Ambipar, ele estava aumentando a sua participação na empresa. Então, no mesmo tempo que a Ambipar anunciou um programa de recompras, que possivelmente a Ambipar já iniciaria o seu programa de recompras recomprando ação nos mercados, o que é um fluxo positivo, teoricamente isso tende a levar o preço para cima, né? Tudo igual, né? Tudo mais estável. O próprio fundador também estava aumentando a sua posição, chegando ali basicamente no limite que ele pode comprar. Então, são dois fluxos positivos aqui, né, de dinheiro entrando, de certa forma, ali na compra de ações da empresa. E nessa mesma matéria que eu peguei aqui comentando desse aumento de posição do fundador, eles comentam também que um senhor chamado Nelson Tanure, possivelmente, né, dado ali as notícias que geralmente envolvem o Nelson Tanure e a corretora que ele utiliza, eles deduziram que o Nelson estaria comprando também, né, faria parte desse fluxo positivo, que tinha muito dinheiro realmente entrando ali, como a gente chama no mercado, né, raspando o book, comprando o que tivesse ali à venda da Ambipar. Talvez esse Nelson Tanure estaria envolvido. Quem que é o Nelson Tanure, para quem não conhece? Basicamente, é um grande investidor empresário que ele
tem ali o costume de comprar e investir teses de recuperação. Então ele já investiu na OIBR, por exemplo. Se realmente isso fosse verdade, né, se essa notícia fosse verdade, seriam 3 fluxos positivos ali, compradores de ações da Ambipar. A própria Ambipar, o fundador e o Nelson Tonuri. Então são 3 bolsos ali comprando as ações da empresa, fazendo as ações subirem bastante ao longo do mês todo ali. Pouco tempo depois, ali no dia 15 de julho, veio a confirmação via fato relevante que a Trustee, que é um grupo de investimentos, né, na verdade um fundo de investimentos ali que tem a participação do Nelson, aumentou a participação em Ambipar. Então realmente eles estavam comprando ações da Ambipar. Então o Nelson, o fundador, e a própria Ambipar ali via o programa de recompras, possivelmente comprando as ações da empresa, o que é uma pressão compradora muito forte, né? Então a Ambipar, ela tem uma liquidez já um pouco mais baixa por ser uma small cap, né? Ela basicamente tem 1 bilhão aí, tinha, né, 1 bilhão de valor de mercado quando isso tudo começou. Então qualquer centena de milhões ali já mexe muito no preço, então você imagine 3 compradores ali mexendo no fluxo da empresa. Mas só isso não explicaria essa alta de ações absurdas da Ambipar. Afinal de contas, outras empresas têm o fundador aumentando posição, como na Apex, por exemplo, programas de recompras ativos. Então, o que fez tanto ela subir de uma forma tão absurda, né? E possivelmente, né, o mercado especula aí que esteja havendo um short squeeze, tá? Para quem acompanhou a época da GameStop lá em 2020 e 2021, já sabe mais ou menos o que é um short squeeze. Basicamente, você tem uma posição muito short numa empresa, né? E aí a Ambipar até hoje, né? Mesmo depois de tudo isso, é uma das empresas que mais tem shorts no papel, né? Então, assim, proporcional ao tanto de papéis que tem em circulação, ela é a segunda ou a terceira que tem mais shorts. Basicamente, quando você tem muitos shorts na ação, né, muita gente apostando na queda, ou seja, essas pessoas elas são obrigadas a alugar as ações por um preço determinado, né? Então, um preço ali de mercado. Se o preço começa a subir, muitos desses shorts, né, ou alguns deles, têm que recomprar para devolver de quem que eles alugaram, porque se eles ficam segurando e o preço começa a subir, por exemplo, quem segurou e já subiu 100%, agora na hora de recomprar, essa pessoa já está perdendo muito dinheiro. Então, muitos já começam recomprando, sobe 10%, já recompram, sobe 20%, já recompram para evitar perdas maiores, né? Quando você entra short numa empresa, a sua perda máxima não é 100%, ela é infinita, teoricamente, né? Se a empresa subir 10.000%, sua perda pode ser esses 10.000% aí que você permaneceu shorteando a posição. Então, muitos investidores já correm para fechar essas posições shorts e isso aumenta o fluxo comprador, porque para poder fechar esse short, eles vão lá e compram no mercado. Então, pensem só, já são 4 fluxos positivos ali, né? Fluxos positivos comprando as ações, né? O fundador, o programa de recompra, o Nelson Tonuri, e agora os shorts, que ainda não foram todos, né? Ainda tem muitos shorts apostando contra aqui a Ambipar, o que eu acho bem corajoso, para falar a verdade, mas tem muitos desses que já possivelmente começaram a fechar essas posições, aumentando esse fluxo comprador. Então, realmente é isso, né, tudo que eu falei até agora, que explica essa alta absurda nas ações da Ambipar, até porque não teve ainda uma mudança de fundamento nas ações da empresa. Afinal de contas, ela nem divulgou ainda os resultados ou algum fato relevante que altere o valor da empresa, como aquisição ou alguma coisa nesse sentido, uma venda de ativos que vai permitir de verdade essa desalavancagem. Então, por enquanto, é um movimento especulativo muito forte que está acontecendo com as ações da Ambipar. Então, entendendo que na nossa visão foi um movimento muito mais de fluxo do que de fundamentos, na nossa visão, nesse momento, a Ambipar deixou de ser uma oportunidade, tá? Principalmente quando a gente pensa na relação risco-retorno. Porque o retorno dela possivelmente deve ser ainda satisfatório daqui para frente, mas o risco hoje já é bem maior depois dessa alta de mais de 250%, principalmente porque os resultados ainda vão sair e a gente não tem certeza de que o mercado vai aceitar muito bem esses resultados. Então, para quem comprou, para quem investiu ali mês passado, mês retrasado, que era as nossas recomendações, né? A Ambipar estava na nossa carteira alfa aqui no Já Invest, então os nossos assinantes tiveram acesso a essa recomendação antes dessa alta. Depois que ela subiu tudo isso, é como se a empresa tivesse chegado próximo ou muito próximo ali do nosso preço-alvo. Então, o que a gente imaginava que ia acontecer em 3, 4 anos, aconteceu em 1 mês, 2 meses. Então, não tem porquê da gente manter a posição na nossa carteira se chegou onde a gente acreditava que iria chegar,
principalmente, né, pensando do ponto de vista de gestão de portfólio e administração de risco, né? Então, independente da carteira, na nossa carteira, se você tem Ambipar aí na sua carteira, possivelmente depois dessa alta, se ela representava 5% da sua carteira, talvez ela está representando 15%, né? E talvez uma empresa com risco que a Ambipar tenha, não seja prudente você ter tanto assim na sua carteira. Então, a gente recomendou inicialmente uma redução de participação para administrar esse risco lá para os nossos assinantes. E recentemente, né, acredito que na semana passada, se eu não estiver enganado, recomendamos a venda totalmente, justamente por entender que ela hoje não é mais a melhor tese aí no mercado de risco-retorno, né? E aí a gente realoca esse investimento em outras ações na nossa carteira alfa, buscando esse retorno, assim como a gente teve na Ambipar. Lembrando que se você quiser conhecer a nossa carteira alfa e também as nossas outras carteiras, a carteira de dividendos, carteira fundos imobiliários e a nossa carteira global, é só clicar no primeiro link da descrição desse vídeo que você vai para um grupo que todo início de mês, normalmente a gente manda ali um cupom de desconto para as pessoas assinarem o nosso plano anual e terem acesso às nossas carteiras, todas as carteiras, e acesso ao nosso grupo, onde você vai poder conversar comigo, conversar com o Lucas também, que é o head de análise, né, que faz todas as recomendações, assina todas as recomendações, e também outros conteúdos exclusivos somente para quem é GA Pro. Então, se você quiser, né, esse tipo de recomendação, como a gente fez, né, a entrada e a saída ali, o momento de entrar, o momento de sair na tese da Ambipar, né, como a gente passou para os nossos assinantes, e muitas vezes, aliás, muitas vezes não, todas as vezes a gente tem que primeiro passar para os assinantes, né, tem toda uma regra ali da CVM que a gente tem que aguardar um tempo, não pode vir aqui no YouTube e falar depois, né, enfim, a gente tem que respeitar essas regras, até por questões éticas e legais. Então, obviamente que a gente tem que passar lá para os nossos assinantes e não aqui abertamente no YouTube. Então, se você quiser essa ajuda, né, para essas decisões de alocação e também para você ter uma carteira já montada, é só você entrar no grupo e aguardar aí uma oportunidade para você assinar o nosso produto com um desconto especial para você. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Bons investimentos e até o próximo vídeo.